voltamos a apresentar um dos melhores canais de literatura, Boom. Se você ainda não é inscrito, já vai deixando sua curtida, se inscreve e curta o nosso vídeo aí se você já gostou da premissa, porque hoje eu vou falar sobre Laine Graham. Você conhece? Quem é essa autora? Vamos falar sobre ela hoje. Laine Graham é uma autora irlandesa e por isso que ela tem esse nome assim meio estranho, ela é irlandesa e ela nasceu no dia 30 de julho de 1956. Mês que vem, no final do mês, vai ser aniversário dela. É óbvio, né? Se ela nasceu em 30 de julho de 1956. Enfim, ela tentou publicar o seu primeiro livro quando ela tinha só 15 anos. Mas, como você já deve imaginar, foi rejeitada pelas editoras que eram muito críticas e não aceitaram o livro dela. E ela se casou muito cedo. Para você ter ideia, ela conheceu o marido dela aos 14 anos de idade. Então ela se casou muito cedo. Outro costume que tinha da época também. Falando um pouco da vida pessoal dela, ela tem 5 filhos, dentre esses 5, 4 são adotados e nem por causa disso, por causa do tempo que ela tem que dedicar aos filhos, nem por causa disso ela parou de publicar livros. Para você ter ideia, ela tem mais de 100 romances, então ela publica muitos livros que também são muito sucessos, mas ela publica e escreve muitos livros. Para uma pessoa que tem 5 filhos deve ser difícil, mas ela consegue ter um tempo ali para escrever. Se você não conhece a Laine Graham, não faz mal. Vou explicar aqui sobre o que fala os livros dela, sobre qual tema fala os livros dela. Os livros dela é mais conhecido como os livros do Brasil que estão crescendo, esse gênero que está crescendo, hot, que é um livro erótico que conta histórias sobre aventuras eróticas, essas coisas. Enfim, nos livros dela tem muitas reviravoltas entre casais, tem muitos CEO, que é os donos de empresas, tem muitos também bilionários, tem muito bonitões gregos, italianos, de todas nações, e que tem sempre aquela história que eles se apaixonam por uma mulher ou ela se apaixona por ele, e tem aquele romance que mesmo você pensando, mas todas as histórias são iguais, não são. Você vai perceber ali que sempre tem algo diferente ali que ela consegue fazer você ler até o final e já querer ler outro trabalho dela. Então os livros dela são muito legais e principalmente as capas, se você der uma olhada, ela colocou um estilo próprio dela, que você olha as capas aí você já começa a ver que são quase todas parecidas. Então você lembra dela quando você olha as capas. Se você olhar numa editora uma capa do livro dela, você vai falar, essa é da Laine Graham, por causa que quando você costuma a ler as obras dela, você já vai tendo ali o costume e já vai conhecendo o estilo dela que ela deixa nas capas. Eu acho que ela já fez isso para os leitores lembrar e também para gerar muitas vendas. É o que a C.J. Tudor, que é a Caroline Jordan Tudor, a que escreveu O Homem de Giz, ela faz também. Se você perceber os livros dela, as capas delas, é quase tudo, lembra muito os outros trabalhos dela. Então isso facilita muito no reconhecimento do autor ali dentre tantos livros. Agora, se você me perguntar qual o livro que você mais gostou da Laine Graham, eu vou falar que é Celebrar o Amor. Na verdade é uma história, o livro se chama Encontro com o Destino, que tem 2 histórias que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada depois e comprar o e-book, porque eu li por e-book também e vale muito a pena. Se você não quiser e-book, compra o livro físico. Mas é muito legal essa história. Celebrar o Amor, que é a primeira história do livro, conta a história de Vito Safari, que ele é um italiano famoso, não famoso assim, um italiano rico, que tem reconhecimento na sociedade. E aí o que acontece? Ele quer se isolar dos problemas dele, ele quer sair e fala, mano, eu vou sair por um tempo dessa cidade, eu vou morar num campo, vou ficar lá isoladão. Muitas pessoas têm vontade de fazer isso, até eu tenho às vezes. Aí ele tenta fugir dos problemas, fica isolado lá em um campo, e aí vai passando as noites lá, o que acontece? Ele do nada aparece na sala dele uma mulher vestida de Mamãe Noel. Isso mesmo, Mamãe Noel. E essa mulher, claro, deve ser linda e ele fica tipo, meu Deus. Então ele não consegue resistir e ele acaba se apaixonando por ela. Ele pensa que é só prazer, que ele pensa que só vai ter ela só pra se relacionar, mas na verdade ele tá se apaixonando por ela, ele tá se apegando a ela. Então ele tenta fugir de um problema, mas ele acaba encontrando outro. Aí fica um mistério, será que ele encontrou outro problema ou a solução dos problemas dele? Então fica esse mistério aí que é bem legal na história dela. Nesse livro também tem a história Para Celebrar a Paixão, que é o protagonista, ele é o Apolo, o nome dele é Apolo, né, um deus grego assim, eu não sei se ele é grego, mas é o nome dele, e ele
ele sempre levou uma vida de solteiro, sempre levou uma vida, eu vou ficar com as minas aí, mas não quero nada sério. Então ele sempre levou uma vida de solteiro, e você sabe como é solteiro, vive numa boa, vive, sei lá, desculpa aí os casados, mas quando solteiro tá solteiro ele não quer casar, ele quer ficar suave. Aí o que que acontece? O Apolo queria ficar suave. Ele ficou suave, ficou suave, ficou suave, mas o que que aconteceu? Surgiu uma herança dentre a família dele, e para ele ter essa herança ele precisava estar casado. Então o que que ele faz? Ele se casa, escolhe uma mulher para casar, escolhe uma mulher conhecida ali, só que ele sabe que ela não tem muito caráter. Mesmo assim, ela é a única escolhida por ele, então ele escolhe essa mulher e começa a se envolver com ela, e aí surge filhos, surge uma história bem envolvente que você também tem que ler, e o link está aí embaixo para você comprar esse e-book, que eu me diverti muito e tenho certeza que você vai se divertir muito. Então é isso, se você gosta das histórias de Line Graham, se você causou curiosidade aqui nesse vídeo, já vai deixando sua curtida, comenta e se inscreve no canal. Também comenta aí qual o autor que você não conhece, ou qual autor que você conhece que queira que eu fale, porque eu vou falando de todos os autores que vocês quiserem, esse canal é pra vocês. Até o próximo vídeo, valeu, falou, tamo junto. Link tá aí embaixo na descrição para você comprar os livros de Line Graham. Até o próximo vídeo, tchau.